Pessoal, boa noite a todos. Queria dizer que é uma alegria, participar aqui com vocês desse projeto tão precioso, de navegar aí pelas epístolas paulinas, gente, que é, para muitos, o conteúdo mais rico do Novo Testamento, talvez tirando os evangelhos, mas grandes heróis da fé na história colocavam que algumas epístolas de Paulo seriam assim, o evangelho mais pleno. Por quê? Porque lembra-se que Jesus Cristo falou que o Espírito nos ensinaria em todas as coisas? Então, gente, nos evangelhos a gente tem muito isso, muito daquilo que Jesus fala e faz ainda não é compreendido pelos apóstolos. Ainda não há uma compreensão plena do que significa aquilo que Jesus está fazendo. Então, gente, até depois da ressurreição, vocês se lembram lá em Lucas, dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus já havia vivido, encarnado, Deus se tornou carne, vivido na terra por mais de 33 anos, convivido com discípulos mais de 3 anos, revelado os seus planos de Jerusalém, tudo que aconteceria com eles. Jesus morre na cruz, e o que os discípulos de Emaús, que viviam muito próximos de Jesus, estavam comentando, com tristeza no coração as coisas que haviam acontecido com Jesus, porque eles não compreenderam nada do que tinha acontecido. Ou seja, gente, o Evangelho, em grande medida, ele é, digamos, conquistado pela igreja a partir do momento que a igreja olha para trás e começa a descobrir tudo o que significava aquilo que Jesus havia feito. Então, gente, não é por acaso que os séculos fundamentais para a história da igreja foram os primeiros séculos. Por quê? Porque os cristãos, gente, passaram a defender certas doutrinas que, com convicção, aqueles que estavam ao lado de Jesus não tinham plena convicção de que era isso. Então, por exemplo, de que Jesus era Deus, de que Jesus era de fato da mesma substância do Pai. Ora, gente, essa é uma convicção que a igreja começou a defender e articular do primeiro para o segundo século, até o Concílio de Nicéia, que é em 325, que é a primeira grande articulação dessa doutrina que afirma a divindade de Cristo Jesus. Então, gente, por isso, as epístolas paulinas, a gente pode, com toda certeza, ter essa convicção, O Espírito Santo nos ensina muito sobre o que é evangelho, qual que é o sentido de tudo que Jesus fez. Por exemplo, a epístola aos Romanos, vocês já estudaram? Quem que fez aqui, gente, as aulas da epístola aos Romanos? Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1 ao capítulo 8, gente, é considerado por grande parte dos teólogos ocidentais como a maior apresentação do que o Evangelho é, Romanos 1 a 8. Depois de Romanos 9, Paulo faz aplicações desse Evangelho. Bom, gente, então hoje nós vamos ter a alegria de estudar a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Gente, vão ser 4 encontros? Está confirmado? Então, gente, durante 4 encontros nós vamos navegar, nos aprofundar nesse tesouro teológico que é a segunda epístola aos Coríntios. Então, gente, como o nosso foco é mais panorâmico, hoje eu gostaria de apresentar grande parte do contexto da epístola paulina e, principalmente, gente, quais foram as motivações e os temas principais que levaram Paulo a escrever essa epístola. Gente, é interessante, porque se a gente pensa em versículos isolados, a gente ouve falar assim: porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, todas as coisas que passaram, isso que tudo se fez novo. Então, versículos que a gente, por exemplo, tem no nosso coração, como que Paulo diz que Deus falou para ele, depois de Paulo orar para que Deus tirasse aquele espinho na carne, Deus fala o que com Paulo? Que o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. Então, essas pérolas que a gente tem por parte do Evangelho e do Novo Testamento estão na segunda epístola aos Coríntios. Mas muitas vezes a gente não para, na nossa própria leitura devocional, para realmente compreender por que Paulo fala essas coisas. Qual era o contexto que levou Paulo a escrever justamente essas frases de tanto efeito sobre a pessoa de Cristo, o Evangelho e principalmente o seu apostolado. Ora, gente, para a gente aprofundar, então, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, nós vamos usar como fontes 2 livros principais, tá? Esse primeiro livro, gente, é o Panorama do Novo Testamento, do Robert Gundry, e o segundo livro aí é a Introdução de Atos e Apocalipse, do Craig Blomberg.
que são teólogos muito importantes e que têm introduzido de forma muito erudita e acessível também aquilo que nós temos no Novo Testamento. Alguém já teve contato, gente, com algum desses livros? Não? São livros importantes para a gente entender essas epístolas. Então, gente, vamos lá. A última aula que vocês tiveram foi sobre 1 aos Coríntios, correto? Então, gente, o contexto de 1 aos Coríntios é bastante diferente de 2ª Epístola aos Coríntios. Apesar de que o tempo em que ocorre essas duas epístolas, gente, é o mesmo contexto da 3ª viagem missionária de Paulo, tá? E esse contexto das viagens missionárias de Paulo, gente, está ali em Atos, a partir do capítulo 15 de Atos, a gente tem esse trajeto, né, dessas viagens missionárias de Paulo. Gente, um detalhe muito importante que Atos revela para a gente também é que, provavelmente, Lucas, o médico amado, o autor do Evangelho de Lucas, provavelmente, gente, Lucas teria passado com Paulo todas essas viagens missionárias, né, ou grande parte delas. Inclusive, gente, a última viagem de Paulo, que é uma viagem que ele faz a Roma, mas que ele vai ser julgado em Roma, tá? Então, o final de Atos é essa viagem, né, de Paulo a Roma para ser julgado pela corte na cidade de Roma. Gente, uma pista muito interessante que isso dá para a gente, vocês já pararam para pensar por que o Evangelho de Lucas ou o Evangelho de Marcos estão na nossa Bíblia? Já pararam para pensar sobre isso, gente? Por que o Evangelho é a palavra de Deus, né? Essa resposta que a gente vai dar. Mas tem uma resposta interessante também sobre algumas minúcias, que é o seguinte: qual foi o critério da igreja para reconhecer os livros que fazem parte do Novo Testamento? Gente, o critério básico, autoridade apostólica, ponto. Ou seja, para um livro constar como palavra de Deus e escritura, como o Novo Testamento foi compilado nos primeiros séculos, você tinha que ter autoridade apostólica. Ora, mas havia um segundo critério. Ou um apóstolo deveria ter escrito um livro, ou aquele livro deveria ter sido escrito por alguém que estava sob uma autoridade apostólica direta. Ou seja, o livro carrega a autoridade apostólica de forma indireta. E aí, gente, nós temos o Evangelho de Lucas, né? Tudo isso para dizer o quê? Quando você lê o Evangelho de Lucas, você provavelmente está lendo o Evangelho como ele teria sido escrito por quem? Pelo apóstolo Paulo. Isso é um ponto interessante, porque grande parte das ênfases que Lucas dá no seu Evangelho são doutrinas, gente, muito claramente articuladas pelo apóstolo Paulo, não só no livro de Atos, mas por todo o Novo Testamento. Então, gente, quando Paulo escreve 2ª Epístola aos Coríntios, provavelmente Lucas era parte da equipe de Paulo no momento em que ele escreve. Então, gente, nós vamos começar a falar sobre 2 Coríntios, sobre esse contexto da epístola, tá? Ou seja, quando ela foi escrita e qual foi o contexto da escrita de 2 aos Coríntios. Gente, eu estou com a Bíblia fechada aqui, tá, irmãos? Por quê? Porque todos os versículos que a gente usar, eu coloquei no slide, fica mais fácil, né, a gente caminhar pelos slides e eu apontar também alguns pontos que a gente deve acompanhar. Então, gente, o primeiro ponto importante, pelo que a 2ª Epístola aos Coríntios nos informa, ela foi escrita na região da Macedônia, tá? Que eu vou mostrar um mapa aqui para vocês verem onde era a Macedônia. É onde hoje, gente, é a atual Turquia, tá? Então, Paulo, onde hoje existe a Turquia, é dali que, com toda a probabilidade, pelo que a própria epístola nos mostra, foi dali que Paulo escreveu a sua 2ª Epístola aos Coríntios. Ora, gente, e em qual ocasião foi isso? Na 3ª viagem missionária de Paulo. Gente, vocês tiveram nas outras aulas alguma informação sobre as viagens missionárias de Paulo? Tiveram, né, algum tipo de informação? A primeira viagem missionária de Paulo, gente, aconteceu aí por volta do ano 46 ao 48, depois de Cristo, tá? E a 3ª viagem de Paulo, gente, missionária, ela acontece entre 55 e 58 depois de Cristo. Então, o que a gente tem aqui, gente? As 3 viagens missionárias de Paulo correspondem a um período aí médio de 10 anos. Então, gente, em 10 anos, Paulo fez muita coisa.
Ou como o próprio Paulo dizia, né? Deus fez muita coisa através de Paulo. Então, gente, essa primeira viagem, percebam que ele não vai até Corinto, tá? Então, gente, Corinto está nessa região aqui. Então, Paulo ele não chega próximo de Corinto nessa primeira viagem. Na segunda viagem missionária, que é de 49 a 52 depois de Cristo, Paulo faz um trajeto bem mais longo, né? Então ele vai da Antioquia, vai para várias áreas, passa pela Macedônia e evangeliza, gente, Corinto. Então aí nós temos, por exemplo, né? Se você ler Atos capítulo 17, Paulo está pregando em Atenas. Logo depois daquela pregação famosa de Paulo no Areópago, Paulo vai para Corinto. E é ali, gente, que Paulo, então, prega o evangelho e funda essa igreja de Corinto. Então, gente, Paulo de Corinto, ele segue para Éfeso, que era uma rota, né, naval comum à época, e depois dali ele vai para Rhodes e volta para Cesareia e Jerusalém. E então, gente, nós temos a terceira viagem missionária, que é o contexto, gente, quando Paulo escreve, vejam bem, gente, a primeira epístola aos Coríntios e a segunda epístola aos Coríntios. Mas, Rodolfo, ele escreveu essas duas epístolas numa viagem. Ora, gente, uma senhora viagem, né? Porque a gente está vendo ali que os anos são o quê? De 53 depois de Cristo até cerca de 57 depois de Cristo. Então, são mais de 5 anos aí de viagem, né? O pessoal fala 58, seria uma data próxima também. Então, quase 5 anos de viagem. Paulo faz, gente, todo esse trajeto até ele ir de novo a Corinto. E a gente vai ver que Paulo, segundo a segunda epístola aos Coríntios, Paulo teria ido já 2 vezes a Corinto. Então, Paulo teria ido na primeira vez para fundar a igreja, e ele teria ido, gente, mesmo nessa terceira viagem, ele teria feito uma visita breve a Corinto, que ele menciona isso em 2 aos Coríntios. E então, gente, toda a epístola de 2 aos Coríntios, a gente vai ver, é Paulo basicamente preparando o terreno para a sua terceira visita, que seria uma visita definitiva, que seria uma visita onde Paulo iria trabalhar muitas coisas com aquela igreja que se reunia em Corinto. Olha que interessante, de 2 Coríntios 2, de 12 a 13, Paulo, ele dá uma pista muito importante sobre essa ida dele a Corinto e a escrita da própria epístola. Então ele fala o seguinte, olha, ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito. E o que ele fala, gente? Porque não achei ali meu irmão Tito. Lembre-se disso, gente. Esse contexto aí vai decifrar quando Paulo escreveu a segunda epístola aos Coríntios. E Paulo diz, mas, despedindo-me deles, parti para onde? Para a Macedônia. Tá? Então, gente, Paulo passou por Troade, não havia encontrado Tito, e aí ele parte para a Macedônia. Um outro ponto que é muito importante, que é colocado, né, nesse trecho aí, nesses contextos de 2 Coríntios, é o seguinte, que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 a 6, ele diz o seguinte, olha só, gente, mais à frente na epístola ele diz o seguinte, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, então veja bem, ele saiu de Troade e foi para a Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Ora, gente, mas o que consolou Paulo naquele contexto? Mas Deus, que consola os abatidos, fez o quê? Nos consolou com a vinda de Tito. Então, gente, percebam bem o contexto. Paulo estava em Troade, não viu Tito. Paulo foi para a Macedônia e depois de muita tribulação no seu coração, principalmente por essa ausência de Tito, ele é consolado por quê? Porque ele encontra finalmente Tito. Ora, gente, e aí nós temos uma chave para entender a segunda epístola aos Coríntios. Por quê? Porque Tito, nesse momento, gente, ele chega de Corinto, tá? Então, gente, Paulo, ele recebe a Tito, que vem de Corinto,
e traz todas as notícias do que ocorria naquela igreja. Irmãos, veja bem, se você faz uma leitura devocional na sua casa, de 2 aos Coríntios, você vai perceber essa série de detalhes aí? Não, né? Principalmente, gente, porque quando a gente está fazendo nossa leitura devocional, a gente tende o quê? A só buscar aquilo que vai nos edificar, né? Uma exortação para a nossa vida, como a gente pode se tornar melhores cristãos. Mas veja bem, gente, se a gente quer estudar a Bíblia de fato, a gente tem que saber desses contextos. Porque é nesses contextos que geralmente a gente passa o olho e prossegue na Bíblia, é que estão ali, digamos assim, as pistas que nos mostram como Paulo escreveu, quando Paulo escreveu e de onde ele escreveu. Então, gente, 2 Coríntios 7, de 7 a 8, diz o seguinte, e depois a gente vai voltar naquele mapinha lá para eu te mostrar uma coisa interessante sobre Tito. A Bíblia diz assim: e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós. Olha aqui, gente, uma pista interessante. Então, o que aconteceu? Tito estava com a igreja em Corinto, encontrou Paulo na Macedônia e contou o quê? Boas notícias do que estava acontecendo na igreja em Corinto. Então, gente, esse é o contexto primário da segunda epístola aos Coríntios. E Paulo continua: contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei, porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo. Gente, pausa aqui. Que carta é essa que Paulo fala, hein? Isso é um mistério, né? Nós vamos perceber, gente, que essa carta que Paulo enviou para a igreja em Corinto, tudo indica, tá, gente? A maioria dos comentaristas, estudiosos bíblicos indicam que essa carta foi perdida, tá? E ela é chamada por muitos como a carta das lágrimas de Paulo ou a carta triste de Paulo, porque de fato é uma carta que Paulo confronta diretamente a igreja de Corinto. Mas, Rodolfo, não teria sido a primeira epístola, gente? As evidências assim apontam massivamente de que não, tá? Essa não foi a primeira epístola aos Coríntios. Paulo, depois de ter escrito a primeira epístola aos Coríntios, ele teria escrito uma outra carta, que foi uma carta breve e uma carta muito pesada, onde Paulo confrontava, gente, algum tipo de liderança que havia na igreja de Corinto que se opunha ao ministério de Paulo. Então, gente, lembrem-se disso, tá? Por que que isso nos ajuda a entender a segunda epístola aos Coríntios? Porque grande parte da segunda epístola aos Coríntios, Paulo, gente, defende a sua autoridade apostólica. Paulo defende a sua autoridade apostólica e isso aponta claramente que o motivo daquela carta triste, que entristeceu os coríntios, mas que os conduziu ao arrependimento, era que havia alguma liderança naquela igreja que estava se opondo à liderança de Paulo. Então, gente, não por acaso, nós vamos ver mais adiante que do capítulo 1 até o capítulo 8 da Epístola aos Coríntios, que vai até o capítulo 13, ou seja, digamos que é mais de 70% da epístola, é Paulo basicamente falando sobre as credenciais de seu apostolado. É Paulo reafirmando por que ele é um apóstolo diante de Deus. Então, gente, quando Tito retorna para Paulo na Macedônia, basicamente a boa notícia que Tito traz é que a igreja havia aceito, em grande medida, a exortação de Paulo nessa carta, gente, que ele fala exatamente aqui, ó. Então, gente, é exatamente essa carta aqui, ó. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Então, gente, a gente está vendo esse contexto para a gente entender por que que Paulo escreve as coisas que escreve nessa epístola à igreja em Corinto, né? Ou a igreja, segunda epístola aos Coríntios, como a gente fala. Gente, então veja bem, provavelmente o que aconteceu na vida de Paulo nessa terceira viagem foi o seguinte: Paulo passa por Éfeso e aí ele vai a Troade. E aí, gente, ele cria que teria encontrado Tito em Troade, como a gente leu.
E aí Paulo se entristece, por quê? Porque Tito, ele não está em Troade. Então, gente, tudo leva a crer que Tito, ele faz esse percurso, tá? Ele teria de Troade navegado até Corinto, ou seja, ele teria se afastado da equipe de Paulo. Gente, uma coisa importante que às vezes a gente não pensa, né? Paulo andava com uma equipe apostólica. Então, Paulo, gente, ele só estava sozinho, via de regra, quando ele estava preso. Mas quando ele ministrava, ele sempre estava acompanhado de amigos como Timóteo, Tito, o próprio Lucas, tá? Então, gente, no livro de Atos a gente vê isso, essas equipes que acompanhavam os apóstolos era algo comum na história da igreja primitiva. Gente, pelo que nós vimos até aqui agora, o que ocorre? Que Tito, ele se encontra com Paulo na Macedônia. Ora, gente, se isso aconteceu antes de Paulo entrar nos assuntos da epístola aos Coríntios, a segunda epístola aos Coríntios, então, gente, o contexto é exatamente esse. Com toda a probabilidade, Paulo teria escrito a epístola, a segunda epístola aos Coríntios, por volta do ano 56 depois de Cristo, da Macedônia, depois que ele recebe Tito. E uma coisa importante, gente, que isso nos dá uma pista também. Quando Paulo ia visitar uma igreja, ele sempre enviava alguém antes, para, digamos assim, trazer notícias do que aquela igreja precisava para Paulo. E aí, gente, Paulo preparava a sua visita a partir daqueles temas que foram trazidos por aqueles mensageiros de Paulo. Então, gente, essa é uma dinâmica importante, né? Então, Paulo, ele não chegava numa igreja, digamos assim, somente confiando no poder de Deus, né, para Deus revelar tudo que ocorria. Gente, Paulo tinha uma estratégia também. Então, ele enviava pessoas que eram da sua equipe de ministério, elas visitavam a igreja, traziam relatórios, e Paulo, então, gente, elaborava, a partir desses relatórios, epístolas que geralmente, gente, preparavam para uma visita dele. Então, gente, a própria epístola aos Romanos tem essa dinâmica, né? Paulo escreve aos cristãos em Roma, preparando aquela igreja para o quê? Para uma visita que Paulo pretendia fazer a Roma. Então, gente, a Bíblia ela vai nos desvendando, se a gente for realmente, digamos, cuidadoso no seu estudo, ela vai nos desvendando quando e como e por que as epístolas foram escritas. E aí, gente, nós entendemos muito melhor o seu conteúdo. Por quê? Porque a partir disso que nós vimos até agora, nós temos então, gente, um grande roteiro da relação de Paulo com os crentes em Corinto. E aqui eu vou usar um trecho do livro Panorama do Novo Testamento, do Robert Gundry, e ele faz, gente, uma lista temporal da relação de Paulo com Corinto. E olha que interessante, gente, o que essa lista nos revela sobre esse contexto das duas epístolas de Paulo a Corinto. Então, gente, no primeiro ponto, Paulo evangeliza Corinto em sua segunda viagem missionária. Depois, gente, Paulo escreve 1 Coríntios em Éfeso, e Paulo revela isso na primeira epístola aos Coríntios, durante sua terceira viagem missionária, com o objetivo de abordar diversos problemas da igreja. Irmãos, 1 aos Coríntios é assim uma epístola riquíssima, né? Fala sobre dons espirituais. Gente, o capítulo 13 de 1 aos Coríntios, né, que é o hino ao amor, talvez, né, para muitos, é o trecho mais belo de toda a Bíblia, né? Onde Paulo fala sobre o que é o amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se não tivesse amor, eu nada seria. Então, gente, Paulo trata de ordem na igreja, uso dos dons espirituais. Paulo trata do orgulho daquela igreja, né, que se orgulhava do seu conhecimento. Lembrando, gente, que Corinto era um grande centro na época de uma Grécia, que era uma cultura muito, digamos, assoberbada, né? Era uma cultura que tinha muitos filósofos, tinha muita sabedoria. Tinha, gente, no seu passado, né, nomes como Alexandre o Grande, que dominaram praticamente todo mundo conhecido de então, né? Gente, Alexandre o Grande, que fundou essa cultura helênica, que está por trás de grande parte dessas cidades dessa época, ele dominou, gente, da Europa até a Índia. Já parou para pensar isso? Se você olhar no mapa, Alexandre o Grande, nos seus 20 e poucos anos, ele foi discípulo de Aristóteles, né, o grande filósofo grego Aristóteles, e ele, gente, um grande estrategista, ele dominou o mundo todo da época. Então, de tudo hoje que a gente fala, ó, Israel, hoje, né, pensando nos países hoje, Jordânia, Iraque,
Irã, Paquistão, gente, tudo aquilo ali. Da Europa até a Índia era dominado por essa cultura que a gente chama de cultura helênica. Agora pensem, gente, naquele mundo que agora era o romano, a cultura helênica ainda predominava, né, em termos de sabedoria, de filosofia, de pensamento. A língua, gente, era ainda majoritariamente a língua grega, depois de alguns séculos que o latim foi se tornar a língua dominante. Então, gente, Corinto era uma cidade muito importante nesse contexto cultural helênico. Então, é ali que Paulo trata de todos esses problemas, e a primeira epístola aos Coríntios, gente, é riquíssima, porque a gente tem uma ideia de como era o povo que habitava aqueles contextos. Então, gente, vamos seguir aqui esse roteiro do Gundry, né? Eu vou ler aqui e vocês tentem acompanhar lá. Então, gente, Paulo deixa Éfeso para uma breve e dolorosa visita a Corinto, depois retornando. Então, gente, existe antes dessa segunda epístola aos Coríntios uma visita breve de Paulo naquela igreja. E a gente vai ver que ele fala que ele estaria fazendo, depois de escrever a segunda epístola, uma terceira visita a Corinto. Seu propósito era corrigir os problemas em Corinto, mas ele não conseguiu realizar seu intento. Por isso, a visita breve, que seria a segunda. Paulo envia outra carta, que é a chamada Carta Triste, né, como a gente viu ali, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, na qual ordena aos coríntios que disciplinem o principal oponente dele na igreja. Gente, muitas pessoas especulam se esse oponente que Paulo vai falar agora em 2 Coríntios seria aquele caso de uma pessoa que teve uma relação com a sua madrasta, não é isso? Que está lá em 1 Coríntios, que Paulo fala, olha, entrega a Satanás, isso nem entre os gentios você ouve de tal imoralidade, mas tudo leva a crer que não, tá, gente? Que não é essa pessoa que Paulo trata em 2 Coríntios, que é aquela primeira que a gente tem em 1 Coríntios, como foi estudado aí nas últimas semanas. Então, gente, seguindo aquele roteiro, Paulo então deixa Éfeso e ansiosamente aguarda Tito, primeiro em Troade, como nós vimos, e depois na Macedônia. Então, gente, nós temos o contexto de 2 Coríntios. Tito finalmente chega com as boas novas de que a igreja disciplinara o oponente que Paulo denunciou nessa carta triste, que provavelmente foi perdida, e de que a maioria dos crentes coríntios se submeteram à autoridade apostólica de Paulo. E então, gente, Paulo escreve 2 aos Coríntios, enquanto estava na Macedônia, ainda durante a terceira viagem missionária, em resposta, gente, a esse relatório favorável de Tito. Então, gente, este é o contexto da escrita de 2 aos Coríntios. Então, a gente tem muita informação histórica, muita informação. Gente, esse é um dos motivos, tá, pelo que a fé cristã, ela é conhecida, diferentemente de outras religiões, né, ela é conhecida pela sua historicidade. Porque tudo aquilo que está no Novo Testamento, gente, não tem nada parecido com a criação de mitos ou de fábulas, ou mesmo de filosofias especulativas. Tudo, gente, é muito registrado em termos históricos. Você tem, por exemplo, no livro de Atos, pesquisadores encontraram, gente, depois de centenas de anos de tentativas de conhecer quais eram os títulos, por exemplo, dos governantes de Roma, as pessoas chegaram à conclusão, gente, por descobertas arqueológicas, que os títulos daqueles que dominavam Roma, ou seja, procônsulos, os juízes, as pessoas, os tetrarcas, gente, depois que se descobriu pela arqueologia todos esses títulos, que conclusão que eles chegaram? Que o livro de Atos, escrito por Lucas, já tinha dado todos esses títulos. Ou seja, a Bíblia já tinha as informações históricas que o mundo moderno começou a querer duvidar, né, pela incredulidade, e depois a arqueologia só confirmou tudo aquilo que Lucas fala, gente. Por exemplo, se você pega a última viagem de Paulo, gente, a partir de Atos 20 até 28, Lucas ele faz uma descrição tão detalhada da estrutura jurídica de Roma que nenhum documento antigo tinha tais informações. Então, gente, o que Paulo faz aqui e o que a gente tem na Bíblia é basicamente um relato de coisas históricas que aconteceram. Ou seja, as epístolas foram escritas de determinados contextos, lidavam com assuntos diretos, e é óbvio, gente, porque ela é a palavra de Deus, ela se aplica a mim e a você hoje. E os mesmos problemas que Paulo enfrentava lá, são os problemas que a gente enfrenta hoje, gente. O ser humano não muda.
Então, por isso, mesmo tendo todo esse conhecimento histórico, a gente tem a convicção de que a Epístola aos Coríntios, a segunda ou a primeira, ela não se aplica somente àquela comunidade, ela se aplica à Igreja de Cristo em todos os tempos, como a gente vai passar a ver, gente, dos principais temas e motivos que levaram Paulo a escrever essa Epístola aos Coríntios. Ora, gente, então o que teria motivado e quais são os principais temas da Epístola aos Coríntios? Então, gente, lembrando, esse aqui é o nosso primeiro encontro para abordar a Epístola, então por isso é toda essa introdução, tá? E hoje ainda, e nos outros encontros, a gente vai ver, gente, os temas bem específicos, tá? O que Paulo fala, como se aplica à vida de cada um de nós, tá? E a gente vai passar pela Epístola nos seus principais blocos de conteúdo. Gente, então uma primeira motivação e tema que a Epístola aos Coríntios trata, a segunda epístola, é que Paulo, gente, por meio dessa epístola, ele está, por assim dizer, aparando as arestas que a igreja tinha, ou seja, os pontos de conflito, os pontos de dúvida, os pontos que a igreja ainda não tinha encontrado uma solução para a terceira visita de Paulo. Ou seja, gente, imaginem que a gente vivesse na época apostólica, e a igreja tinha vários desafios aqui, nós fôssemos a igreja em Corinto. Então, gente, Paulo manda essa epístola, e quando a igreja lia essa epístola, e geralmente era lida na presença de todos, todos já sabiam e já tinham pistas do que Paulo viria tratar na igreja na sua próxima visita. Então, era meio que Paulo preparando o terreno para que a sua visita fosse bem sucedida. E isso, gente, nós temos claramente em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Paulo, então, diz: é esta a terceira vez que vou ter convosco. Então, Paulo vai visitar a igreja em Corinto em breve. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Então, Paulo já está falando que vai ter assembleia, viu, gente? Os irmãos que não gostam de assembleia aí, ia ter assembleia e Paulo ia lidar com assuntos graves na igreja. Acusações, falsos apóstolos que tinham tentado lá seduzir a igreja. E Paulo fala: olha, eu estou indo para aí e a gente vai tratar dessas coisas todas quando eu estiver convosco. Então, gente, essa segunda epístola aos Coríntios é, de certa forma, Paulo preparando o terreno para a visita que ele faria em breve. Lembra que ele estava na Macedônia? Então, gente, se a gente voltar aqui no mapa, tá? E a gente vê o trajeto que Paulo fez da terceira viagem missionária, vejam que Paulo ele está aqui na Macedônia e que depois ele faz o quê? Ele passa de novo em Corinto. E aí ele retorna para Jerusalém. E aqui, gente, essa é a última viagem missionária, né? Porque Paulo é o quê? É preso em Jerusalém. Aí depois que Paulo é preso em Jerusalém, tem todo o processo, gente, já não é uma viagem missionária, apesar de que Paulo evangeliza muita gente, mas Paulo vai preso para Roma. Então é esse o contexto aí da segunda visita de Paulo à igreja de Corinto. O segundo grande tema e motivação que Paulo escreve a segunda epístola aos Coríntios é uma reafirmação do seu apostolado. Ora, gente, de 2 Coríntios, capítulo 1, até 2 Coríntios, capítulo 8, Paulo retorna, gente, a todo momento, nesse mesmo tema. É como se Paulo perguntasse: olha, vejam a minha vida, vejam o meu ministério, vejam como eu fui usado entre vocês. Vocês duvidam de que eu tenho autoridade apostólica? Gente, é basicamente isso. Paulo reafirma sua autoridade apostólica por muitos temas, de muitas formas. Então, gente, tudo leva a crer que, de fato, esse conflito que Paulo tratou na sua epístola triste, ou na sua carta triste, a qual nós não temos acesso, era provavelmente, gente, a partir de uma liderança da igreja que se opunha a Paulo. E por isso, toda a epístola é Paulo falando da alegria que ele teve quando Tito trouxe as notícias, ou seja, de que a igreja tinha se arrependido e realmente tinha, digamos, expulsado aquele homem, e que não é, gente, o de 1 Coríntios, tá? Tem a ver com a autoridade apostólica isso aqui. E aí, gente, Paulo fala claramente, né, por toda a epístola, que ele é apóstolo e que ele tem autoridade apostólica. E isso é visto nesses, digamos, parênteses, né, dessa carta triste.
Então, gente, nós vamos ler aqui um grande trecho que está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 a 11. Olha só, gente, o que Paulo está falando. Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis. Gente, então Paulo está falando dessa epístola que provavelmente se perdeu, tá? Mas para que conhecessem o amor que abundantemente vos tem. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. E aí, gente, olha só, Paulo fala que uma pessoa lá foi repreendida pela igreja inteira, olha só. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. Então, gente, veja bem, Paulo escreveu uma epístola, confrontou a igreja se arrependeu, confrontou uma pessoa, Paulo fala que é uma pessoa que se opunha a ele, e então Paulo viu que a igreja era obediente a ele. E ele diz, e a quem perdoastes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então, gente, aqui claramente nessa epístola nós temos uma carta que foi escrita em lágrimas por Paulo, antes dele escrever a segunda epístola, que provavelmente foi perdida e que, gente, como eu disse, pelos maiores teólogos que estudam 1 e 2 Coríntios, essa epístola perdida não é 1 Coríntios, tá? Porque 1 Coríntios lida com vários temas, daí não é uma carta que sugere que Paulo escreveu somente em lágrimas e foi confrontando uma pessoa. Um outro ponto que aqui é revelado, gente, que essa carta específica confrontava uma pessoa especificamente, e Paulo diz, gente, nesse contexto, que se a igreja perdoou essa pessoa e se essa pessoa se arrependeu, tá? A gente não tem detalhes específicos do que era, que Paulo, gente, também perdoava ela. E olha que interessante, gente, uma lição para nós. Se você perdoou alguém, receba essa pessoa novamente. Olha o que Paulo diz. Porque eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, fiz na presença de Cristo. Para que não sejamos vencidos por quem? Por Satanás. Ou seja, gente, se realmente houve arrependimento e houve perdão, tem de haver alguma forma de reconciliação. E Paulo fala que isso é para que nós vençamos os ardis do próprio diabo. Um outro trecho que nos dá amostras claras de que Paulo estava lidando, gente, com essa dimensão de confronto da sua autoridade apostólica, é 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 8 a 3. Veja bem, gente, o que Paulo diz? Quase a mesma coisa do outro trecho. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. E aqui, gente, uma lição para todos nós, né, que está incluída aqui nessa carta de Paulo. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. E aí Paulo conclui, portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por todos vós, ou por vós todos. Então, gente, motivo abrangente da segunda epístola aos Coríntios.
Paulo reafirmando sua autoridade apostólica depois de ele ter pedido à igreja para lidar com essa pessoa que estava, de alguma forma, confrontando a autoridade de Paulo. A igreja se submeteu, a igreja exortou essa pessoa, depois de arrependida, a igreja tendeu, né, a recobrar e perdoar essa pessoa, e Paulo, então, gente, trata do capítulo 1 de 2 aos Coríntios até o capítulo 8, acerca de por que ele tem, de fato, autoridade apostólica. Pessoal, então, até agora, a gente viu basicamente, né, que dois dos motivos de Paulo ter escrito a segunda epístola aos Coríntios foi preparar o terreno para a sua visita, né? Então Paulo trata dos temas que ele iria tratar depois pessoalmente. Ele também trata daquela questão, gente, que está envolvida com essa carta entristecida e que entristeceu, né, os crentes ali em Corinto, e que Paulo ficou alegre com Tito, por quê? Porque a notícia que Tito trouxe, gente, é que aquela tristeza que a carta de Paulo gerou, acabou dando fruto. Ou seja, as pessoas realmente exortaram aquele oponente de Paulo, eles devem ter disciplinado ele, e depois, gente, perdoaram ele. O que Paulo fala assim, olha, se vocês perdoaram, eu também perdoo, né? Vão perdoar para que Satanás, a gente não ignora os ardis de Satanás. E aí, gente, nós vamos para os dois últimos temas ou motivos da epístola, da segunda epístola aos Coríntios, que é, gente, um dos blocos da epístola, tá? Que começa aí de 2 Coríntios capítulo 8 e vai até capítulo 9 por volta do versículo 15, que é a organização que Paulo faz, gente, de uma coleta, tá? De ofertas para os santos em Jerusalém. Então, gente, se você lê esses capítulos, como a gente vai fazer nas próximas aulas, dos trechos, você não vê que Paulo está falando que é para esses cristãos em Jerusalém, mas o contexto da terceira viagem missionária, gente, é esse. E lá em 1 aos Coríntios, capítulo 16, Paulo fala exatamente isso, de que ele estava fazendo uma coleta de ofertas para os cristãos, gente, que estavam sendo perseguidos em Jerusalém. Ou seja, havia uma crise na Judéia e Paulo estava organizando, então, uma coleta de ofertas. Então, gente, dois trechinhos aqui que desvendam, né, isso que Paulo está fazendo. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 a 2, Paulo diz o seguinte, se vocês lerem lá no primeiro quadrinho. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Então, gente, essa coleta para os santos, como que a gente sabe quem são esses santos? Quem são essas pessoas? Se a gente for lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 a 2, Paulo explica. E agora, eis as instruções com respeito à coleta de dinheiro que estão a fazer para enviar a quem? Aos crentes em Jerusalém. Aliás, são as mesmas instruções que dei às igrejas da Galácia. Gente, uma coisa muito importante que acontecia na época era o seguinte: os cristãos de Jerusalém eram, na sua maioria, judeus, ou seja, judeus de nascimento, como o próprio Paulo. Ora, gente, se a gente lê o livro de Atos, a gente percebe o quê? Que havia um conflito entre os cristãos que eram judeus com aqueles que eram gentios. Então, gente, em Atos capítulo 15, nós temos o primeiro concílio de Jerusalém, que é o quê? Quando a igreja define que os gentios não precisam guardar o quê? A lei de Moisés. Gente, é maravilhoso, né? Porque em Atos capítulo 15, Pedro, ele toma a frente e fala o quê? Ele fala o seguinte, olha, isso que Paulo está falando aí, que o Espírito é derramado sobre os gentios, ou seja, eles participam da mesma bênção e graça que nós. Pedro fala, eu tive essa experiência pregando na casa de Cornélio. Então, gente, Cornélio era um centurião romano, e antes de Pedro pregar a ele, vocês lembram o que Pedro falou, gente? Desceu como um lençol dos céus, cheio de animais que eram considerados o quê? Impuros pela lei mosaica, e Deus falou para Pedro, Pedro, come. Pedro falou assim, não, Senhor, eu não toco em coisa impura. Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei.
Gente, é uma forma metafórica que Deus mostrou para Pedro o quê? Pedro, aquilo que você considera impuro pela lei mosaica, que eram os gentios, né, eram coisas, as nações do mundo, eu agora estendo a minha graça para eles. E aí, gente, é naquele momento que surge um servo, né, que vai a Jope atrás de Pedro, falando que um centurião tinha tido um sonho com Pedro e que Pedro tinha que ir lá. E aí, gente, olha que interessante. Qual que era a marca de que Deus havia estendido sua graça aos gentios? O derramamento do Espírito Santo. Irmãos, isso é muito interessante. Porque quando Pedro prega o evangelho na casa de Cornélio, o Espírito é derramado. E qual que era o grande sinal, gente, que o Espírito tinha sido derramado na época da igreja primitiva? Todos começaram a falar em línguas estranhas. Então, gente, Pedro... E um detalhe interessantíssimo, tá? Que é um dos maiores conflitos nossos com os católicos, tá? Eu estou fazendo essa digressão aqui, gente, só para chegar nesse ponto que Paulo trata aí, que é o seguinte: Jesus, lembra-se que Jesus fala para Pedro que ele seria, né, sobre essa pedra construirei a minha igreja. Gente, não vou entrar nessa polêmica não, que é uma polêmica de séculos, né? Mas o que é que os católicos falam? Que Jesus está falando que Pedro seria o quê? O Papa, né? Gente, não tem evidência nenhuma bíblica disso, tá? A maior comprovação de que essa interpretação é equivocada é o quê? Que os católicos falam que Pedro fundou a igreja de Roma. Irmãos, quando Paulo escreve a epístola aos Romanos, ele menciona Pedro em algum momento? Não há evidência nenhuma de que Pedro tenha fundado a igreja de Roma. E mais ainda, o Novo Testamento não dá evidência nenhuma de que Pedro teria uma supremacia sobre os outros apóstolos. Nenhuma. Tanto que Paulo nem fala de Pedro como alguém especial. Paulo fala de Pedro como um apóstolo. Mas veja bem, gente. Quando Jesus estabelece pelo Espírito em Pentecostes o derramar do Espírito e a pregação da igreja, quem que foi usado por Deus para abrir as portas do Evangelho em termos de pregação do Evangelho? Quem que prega o Evangelho, gente, em capítulo 2 e 3 de Atos? Lembram que se convertem 3.000 pessoas? Pedro. Gente, se a gente vai para Atos, capítulo 9 e 10, que é esse período, que é a primeira porta aberta aos gentios na Bíblia, quem de novo prega o Evangelho para que ele chegue aos gentios? Pedro. Então, olha que interessante. Tudo leva a crer, né, que quando Jesus falou que Pedro seria a porta sobre a qual seria edificada a igreja, é que de fato Pedro seria usado para abrir as portas do reino de Deus, tanto para os judeus quanto para os gentios. Isso não tem nada a ver com ser papa, né? Tem a ver que Deus usou ele para trazer esse primeiro contato do evangelho com as pessoas. Então, gente, qual que era o motivo de Paulo usar e abordar as igrejas gentílicas na Galácia, na Macedônia, lá em Corinto, para abençoar os judeus de Jerusalém? Justamente para reforçar aquele ponto pelo qual Paulo sempre lutou, que a graça de Deus alcança também os gentios. Então, gente, se os gentios sustentam, abençoam os cristãos que estão em Jerusalém, essa ponte da separação que Paulo lida, gente, quase em todas as epístolas, dos judaizantes, aqueles que tentavam trazer os cristãos para a lei, Paulo está fazendo o que com isso? Mostrando, gente, que é óbvio que a graça de Deus alcançou os cristãos gentios, porque são eles que estão o quê? Abençoando e sustentando no maior período de temor e perseguição dos judeus cristãos de Jerusalém, foram os gentios que o sustentaram. E Paulo, então, gente, faz essas coletas por grandes regiões para trazer para Jerusalém esse recurso. Então, gente, voltando mais uma vez no nosso mapinha, né? Não é por acaso, gente, que o percurso que Paulo fez depois da sua terceira viagem missionária foi ir para onde? Jerusalém. Então, gente, todo o contexto dessa viagem de Paulo é abrir igrejas, pregar o evangelho, confirmar igrejas e recolher ofertas para o quê? Para apoiar os cristãos que passavam necessidade em Jerusalém, que, lembrando, gente, eram cristãos judeus. Então, gente, o terceiro ponto da Epístola de Corinto é justamente o princípio de ofertas. E aí, gente,
obviamente, né, antes de todas as ofertas na igreja, quando fala como a gente deve dar, né, ao Senhor e contribuir com alegria, é justamente desse trecho aí, porque Paulo dá uma lição de como os cristãos devem saber o quê? Semear para serem abençoados e colherem. Gente, e o quarto, último, grande tema da epístola de 2 aos Coríntios é o último trecho da epístola, que vai de 2 Coríntios, capítulo 11, até o capítulo 13 e o finalzinho do capítulo 13, que é o quê? A presença de falsos apóstolos e judaizantes na igreja de Corinto. Então, gente, esses são os principais temas que Paulo lida. E aqui, gente, esse trechinho, para a gente já ir também, vamos ver se a gente começa outra parte aqui. Está terminando 9 horas mesmo, pastor? Vamos passar só o esboço, tá, da epístola. Então, gente, a partir de 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo lida com falsos apóstolos. E ele diz, 11, 13 a 16, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Então, gente, estes são os 4 pontos principais que vão desvendar toda a estrutura da segunda epístola aos Coríntios. Pessoal, só para a gente então terminar essa primeira parte, que é bem introdutória, né? Bem mais sistemática aqui, de apresentar origem, data, contexto, por que Paulo escreveu, quando Paulo escreveu, o que ele ia fazer depois, e os temas da epístola, a gente vai apresentar aqui, gente, e esse esboço eu peguei do Greg Bartolomeu, tá? Greg Blomberg, desculpem, o Greg Blomberg, daquele livro que eu introduzi lá no início. Então, gente, essa é a estrutura de 2 Coríntios, que vai corresponder muito àquilo que a gente viu. A primeira parte, gente, que vai de 1 Coríntios, capítulo 1 a 11, em toda a epístola, né, são as saudações e as bênçãos, né, e a ação de graças. Então, isso vai aí de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, até 1 Coríntios, 1 Coríntios 1 a 11, eu pensei que ele era o capítulo 3, até o versículo 11. Então, gente, Paulo começa a falar de seu ministério com os coríntios a partir do versículo 12 do capítulo 1. Ora, gente, esse trecho do 3 ao 11, do primeiro capítulo de Coríntios, é quando Paulo fala do Deus de toda consolação. A gente vai ver como que Paulo fala que, à medida que nós somos afligidos na nossa vida cristã, Deus também nos consola da mesma medida. E Paulo vai falar isso, gente, no contexto de toda a epístola. Por quê? Porque aquela carta que Paulo escreveu para os coríntios entristeceu muito a igreja. E Paulo fala, olha, assim como vocês foram afligidos, assim como vocês foram entristecidos, Deus traz consolação. E Deus traz consolação, gente, de tal forma que a gente aprende a consolar outras pessoas. O segundo bloco, gente, para o esboço de 2 Coríntios, começa no capítulo 1, versículo 12, e vai até o capítulo 7, versículo 16. E aqui, gente, todo esse trecho se resume a quê? Paulo apresentando suas credenciais apostólicas. Ou seja, Paulo argumentando com os crentes em Corinto por que ele é um apóstolo de Cristo. E aí, gente, Paulo fala sobre a confiança das suas motivações, capítulo 1, 12 até o 22, sobre a tristeza que Paulo teve, né, ao saber do que a igreja passava, sobre as viagens de Paulo, sobre os contrastes, né, entre aqueles que são salvos e aqueles que perecem, as aflições do presente versus a glória vindoura, o âmago do ministério de Paulo e de todo cristão, que é a reconciliação. Então, de todos esses trechos que a gente vai abordar nos temas específicos, Paulo fala sobre o seu ministério e a sua relação com Corinto, as aflições do presente e a glória
Gente, ali estava de acordo com Blomberg, mas aqui é a glória do futuro, tá? Paulo fala do peso de glória. E aí, gente, Paulo continua nessa abordagem até capítulo 7, versículo 16, falando sobre Cristo versus Belial e o cristão versus os incrédulos. São versículos, gente, que a gente usa, né? Eu falo a gente, os cristãos evangélicos, para falar de relacionamento, né? Que a gente não pode ter julgo desigual com os incrédulos, né? A gente usa muito isso para tentar falar que cristão não pode namorar com não cristão. Claro que tem uma aplicação indireta, tá, gente? Mas Paulo fala aqui de outro contexto, que é justamente de os cristãos em Corinto, gente, fazer parcerias e alianças com não cristãos para coisas infrutíferas, tá? Que na primeira epístola aos Coríntios isso é muito mais bem explicado, na forma de culto, nas brigas, enfim. Paulo então apresenta o seu relatório de viagens, tá? E como que ele pretendia passar ali em Corintos para visitar. Ele aborda a tristeza dos coríntios, como a gente viu lá no início, que é aquela carta que ele havia escrito. Então, gente, percebam, no esboço da segunda epístola aos Coríntios, nós temos abertura e saudação, capítulo 1, depois Paulo defendendo o seu ministério, até o capítulo 7, aqui, versículo 16, e depois, gente, nós temos 2 capítulos que falam basicamente sobre a coleta para Jerusalém e os princípios de se ofertar e ser liberal como cristãos, está em capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 15. E Paulo, gente, no final, ele apresenta, então, a sua defesa do seu apostolado contra os falsos apóstolos. 1 Coríntios, capítulo 10, até 13, versículo 14. E os temas, então, é Paulo versus, né, ou contra os superapóstolos, que eram, como a gente viu, Paulo fala, são anjos de luz, são ministros do próprio Satanás, e advertências e saudações finais. Gente, um ponto aqui para a gente concluir. Segundo aos Coríntios, gente, é uma epístola difícil de nós estudarmos, por quê? Porque, como a gente está vendo, ela lida muito com temas específicos que a igreja tinha. E temas, gente, que tinham relação principalmente com a tal da epístola triste e a carta triste que Paulo escreveu para a igreja. Então, a todo momento, Paulo retoma esses pontos. Então, gente, 1 Coríntios, você tem vários temas, né? Então, toda a epístola é cheia de diferentes temas com aplicações. 2 Coríntios, não, é uma epístola muito específica para aquele contexto, mas como a gente vai ver, gente, quando Paulo fala do seu apostolado de 1 a 7, tem princípios ali riquíssimos para a nossa vida. Então, isso a gente vai passar a ver a partir da semana que vem, né? Quais são esses princípios e como a gente pode aplicar à nossa vida. Bom, gente, então, como introdução à epístola, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, é isso que nós tínhamos para hoje. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos, Deus, te agradecer por essa oportunidade de estudarmos sobre a Tua Palavra, de, Pai querido, aprendermos, Deus, sobre o contexto histórico específico que levou, Pai, os Teus apóstolos a escreverem epístolas como a segunda aos Coríntios, que hoje servem de forma tão direta para abençoar e iluminar nossas vidas. Pai querido, que nós possamos, por meio do aprendizado, Deus, da Tua Palavra, crescermos como cristãos e que nós possamos, ó Deus, frutificar naquele mesmo espírito que orientou Paulo, que orientou os cristãos nesse primeiro século de vida da igreja, que nós possamos refletir isso hoje nas nossas vidas, Pai. Nós pedimos isso, nós clamamos no nome de Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.